Olá, irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, o tema de hoje, que é respondendo ao Neto Fernandes, tá? Nós temos que estar pronto para poder dar resposta e responder para as pessoas, né? Temos que defender a nossa fé, porque a fé é na verdade. Então nós temos que defender a nossa fé, que é a verdade do Senhor, desses perversos aí, dar resposta para eles e ensinar para eles. Amados irmãos, Jesus, ele foi ao inferno ou não? Bom, irmão, muitas pessoas aprendem dos seus líderes, né? Versículos isolados, sem conhecer o mistério de Deus, tá? Sem conhecer o mistério de Deus. Então, nós vamos ver aqui a resposta aqui do Neto Fernandes, e olha só, amados irmãos, quero que você veja aqui. Primeiramente, eu quero dizer aqui que o Neto Fernandes, Neto Fernandes, ele fala coisas que eu não falei, né? Ele fala coisas que eu não falei. Ele acrescenta palavras na minha boca. Bom, irmão, quando eu digo que Jesus ele foi ao inferno pregar, se vidas foram salvas, ninguém sabe. Isso aí é um grande mistério. Eu só sei de uma coisa, é que Jesus foi pregar no inferno. Agora, se vidas foram salvas, ninguém sabe. Isso é um mistério. Nós temos que falar o que diz a Santa Escritura. Então, o Neto Ferreira começa a dizer que eu disse que Jesus salvou vida e começa a levantar falso testemunho. Então vamos ver aqui. Então olha só. Então ele diz aqui, leia também 1 Pedro 4:6, que nós vamos já para lá, que eu vou ensinar para você, Neto Fernando. Tá vendo? Tô te ensinando a ler a Bíblia, tá bom? Vem comigo que você vai se dar bem. Não, meu amado. Se eu for com você, eu nunca vou me dar bem, tá? Porque vocês, desses grupos aí, só pervertem o Evangelho, tá? Vocês são árvores que têm aparência de árvore boa, mas vocês produzem frutos maus. Vocês pervertem o Evangelho, nada compreendem, e são pessoas perversas, que defamam pessoas com palavras pejorativas, tá? A árvore mal, ela também produz frutos bons. Ela mistura, amado irmão, tá? Vocês têm que entender que a árvore mal, ela produz dois frutos. Um fruto bom e ao mesmo tempo produz o fruto mal, aonde vai levar pessoas para o engano, para erro, para o inferno. Vocês têm que se acordar para isso. O próprio diabo, ele lançou para Eva palavras boas e palavras mal. Então veja que a árvore mal, ela produz também fruto bom. Tem aparência que é uma árvore boa. Vocês têm que se acordar para isso, amado irmão, tá? Então veja aqui. Leia 1 Pedro 3:19. Você vai ver que Jesus jamais foi para o inferno, né? Então ele está dizendo aqui que Jesus jamais foi para o inferno. Então ele diz aqui, então quer dizer que pessoas que já morreram e perderam a salvação ainda têm chance de serem salvas? Então veja o que Neto Ferreira diz. Começa a levantar coisas sem eu ter dito.
Meu irmão, isso que você está falando é uma heresia das piores que já ouvi. Só existe uma forma de ganharmos nossa salvação, somente em vida. Você falar que Jesus foi pregar no inferno é heresia, meu irmão. Então veja aqui, amado irmão, né? São pessoas que nada compreendem do assunto nem do que lê. Por quê? Porque vive em versículos isolados, aprende dos homens. Mas, amados irmãos, eu vou trazer para você todo o mistério, tá? Então eles vivem em versículo isolado. É 1 Pedro 4,6, é 1 Pedro 3,19, versículos isolados, sem conhecer os mistérios sobre Jesus, tá? Então, amados irmãos, eu vou trazer aqui apenas uma pequena parte e provar para esse irmão aí, para esse falso irmão publicano, que Jesus foi pregar no inferno para os mortos antigos, para os espíritos, os mortos antigos. Vou provar para ele apenas com essa pequena parte, porque o melhor eu deixo para depois, a chave, a prova final, tá? Então amanhã eu vou trazer todo o mistério e provar de uma vez por todas para esses doutores da lei que Jesus foi pregar no inferno, tá, meu irmão? O Rodrigo Silva, esses doutores da lei que diz que Jesus não foi pregar no inferno. Por quê? São homens cegos, pervertidos da verdade, que nada compreendem do assunto, porque foram buscar sabedoria lá fora. Irmão, eu tenho o mistério para mostrar para vocês. Os enigmas são quebra-cabeça, a prova que Jesus foi pregar no inferno. É muito tremendo, não perca, tá? Então vamos lá para Pedro que ele falou. Pedro 3, versículo, né? Vamos aqui para Pedro 3, versículo 19. Irmãos, eu quero que você preste bastante atenção nesse contexto aqui que eu vou ler, tá bom? Preste bem atenção, repita uma, duas e você vai entender. O Espírito Santo é que vai revelar para você, tá? Olha só. O versículo 19, né? Mas nós não vamos, irmão, nós não vamos ler aqui o versículo 19, tá? 1 Pedro 1 ou 1 Pedro 3, versículo 19. Nós não vamos ler aqui logo, nós vamos começar aqui do 17, que os irmãos leiam tudo, né? Leia 1 Pedro 3 todinho, tá? Mas eu quero ler aqui para você entender, olha só. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofras por participar, por praticar o que é bom, do que praticar o mal. Pois, o versículo 18, preste bem atenção, tá, irmão? Pois também Cristo morreu uma única vez pelo pecado. Então veja aqui, irmão, que a Bíblia está dizendo que Cristo morreu uma só vez pelo pecado, tá? Então olha só, pelo pecado, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Vamos entender aqui, amado irmão. Então Jesus, ele morreu. Aquele que morreu ali foi apenas a carne. Foi apenas a carne. O Jesus, né, carne. Aquele corpo apenas morreu, a carne. Mas Jesus, o Espírito, nunca morreu. Apenas foi a carne que morreu. A carne que morreu. Mas Jesus nunca morreu, porque Jesus é o próprio Verbo, o Espírito Santo. Ok? Então olha só. Pois como Cristo morreu uma única vez pelo pecado, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Veja só. No qual também foi e pregou
aos espíritos em prisão. Tá, irmão? Em prisão. Os quais, no outro tempo. Então veja, amado irmão. A Bíblia está dizendo que Jesus foi e pregou os espíritos em prisão, na qual no outro tempo não quis ouvir a palavra de Deus, né? Não quis ouvir Noé. Então vocês têm, irmão, que meditar direitinho aqui, direitinho entender tudo. Então a Bíblia está dizendo, tá? Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Então, amados irmãos, a Bíblia está dizendo, amados irmãos, que quando Cristo morreu, vocês têm, irmãos, vocês têm que abrir os olhos, ler a Bíblia e meditar. A Bíblia está dizendo que quando Cristo morreu, ele foi pregar aos espíritos em prisão, tá? Aos antigos, dos tempos antigos, que não quiseram ouvir a Deus. E esses espíritos estavam no inferno, tá, amado irmão? Então olha só, amado irmão, os quais no outro tempo foram desobedientes, tá, irmão? Então Jesus foi pregar a esses desobedientes antigos lá de Noé, no inferno, tá? Quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas, através da água, a qual, figurado o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a negação de uma boa consciência, para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando subordinado a anjos e potestades e poderes. Então vamos aqui, irmão, e meditar, que eu vou explicar para você. Alguns pastores dizem, né, que os vivos, que Jesus, os mortos em prisão, que os mortos em prisão é os vivos aqui na terra, né, morto em espírito, né? Irmão, é muita loucura. Mas, irmão, eu tenho um mistério para mostrar para você. Eu tenho um mistério, tá? Tem um grande mistério aqui que muitas ovelhas não conhecem. Então ele diz que os vivos aqui na terra são os mortos, que Jesus pregou. E irmão, que loucura é essa, irmão? São pastores pervertidos da verdade, tá? Não perca amanhã, que eu vou trazer, irmão, todo o mistério, enigma, e provar de uma vez por todas que Jesus foi ao inferno. São ovelhas que vivem em versículos isolados e que aprendem assim do homem, tá? E aprendem assim dos homens, dos falsos pastores, irmão, que Jesus não foi para o inferno. Ô, irmão, não perca amanhã, tá bom? Vamos agora, irmão, aqui para o versículo 6, tá? 1 Pedro 4, versículo 6. Vamos começar aqui, irmão, nesse versículo 5, tá? Versículo 5. Os quais hão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então tá aqui, irmão. Veja, então, irmão, Jesus, ele foi para o inferno. Ele foi pregar lá o juiz, a justiça, tá? E nós não sabemos o que houve mais, se pessoas foram salvas do inferno. Ninguém sabe. Temos que falar o que diz a Santa Escritura. As únicas pessoas que ressuscitou, que os túmulos abriu, foram aqueles que morreram sustentando a fé lá no tempos antigos, e aqueles ali que morreram no Novo Testamento. Os profetas que morreram ali no Novo Testamento, que os fariseus matavam. Deus enviava profeta e os fariseus matavam. Os fariseus judeus, que matavam os santos do Senhor no Novo Testamento. Os próprios judeus de Israel. Foram eles que matou o povo santo do Senhor, os profetas. Antes de Cristo vir,
Deus enviou profetas, enviou servos e eles o matavam, tá? Não foi a igreja católica lá no tempo de Jesus que matou os santos do Senhor. Antes de Jesus vir, eram os próprios fariseus, os judeus de Israel, os mesmos antigos que mataram os próprios irmãos antigamente lá no Velho Testamento. Olha só, irmão, competente para julgar vivo e morto, tá? Então Jesus, ele julgou aqui na terra, julgou os vivos, né? Julgar que eu falo é dizer, olha, arrependei-vos dos vossos pecados. Não, isso está errado. Então Jesus, ele julgava os vivos aqui na terra quando ele estava aqui. E também Jesus foi para os mortos, os espíritos lá no inferno. E Jesus julgou lá. Jesus julgou. Então a Bíblia está dizendo que Jesus é competente para julgar vivos e mortos. E a própria Bíblia diz que o próprio Pai deu toda a autoridade ao Filho para julgar aqui na terra. E Jesus julgou a muitos, né? Jesus, ele não condenou ninguém na terra, mas ele julgou as pessoas, né? Olha, não faça isso, isso está errado. Olha, vocês pervertem o direito das viúvas. Vocês são hipócritas. Então Jesus estava julgando os fariseus, tá, irmão? O que nós não podemos é condenar ninguém, é proibido pela Bíblia. Mas julgar quer corrigir o erro. Quer corrigir o erro significa julgar, avaliar, tá? Debater o assunto. Então, olha só, meu irmão. O versículo 6. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgado na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Irmãos, eu posso aqui dizer para você e vou revelar para você. Olha só. Foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Então eu posso dizer aqui para você, Neto Fernandes, preste bem atenção. Eu só estou apenas dando um exemplo aqui, ok? Eu posso dizer para você que Jesus, ele julgou aqueles homens antigos de Noé, que não quiseram ouvir a palavra de Deus. Jesus, ele julgou eles. De que forma? Nós não sabemos como Jesus julgou. Mas só que aquelas pessoas viverão no Espírito segundo Deus, lá no inferno, tá? Com o corpo. Entende, Fernando Neto? Eles foram julgados por Jesus os mortos lá no inferno, mas eles ainda viverão no Espírito segundo Deus. Eles estão lá no inferno. O Espírito estão lá no inferno esperando o dia do julgamento final, do juízo. Ok? Então, irmão, é o que nós vimos aqui, ó. Pois para este fim foi o evangelho pregado também. Veja, irmão. A Bíblia está dizendo, irmão, que o evangelho também foi pregado aos mortos. E esses mortos foi lá no inferno, que já morreram. Entende, irmão? Vocês têm que abrir os olhos. Quando a Bíblia diz, também o evangelho foi pregado aos mortos. Então, Jesus, ele pregou para os vivos aqui na terra, né? Que são também simbolizados como vivos, morto espiritual. Tá? Então Jesus pregou para os vivos e também pregou para os mortos. Está bem claro aqui, mas não se preocupe, irmão, porque eu tenho uma chave tremenda. Eu tenho uma chave tremenda. Não fique aqui se isolando aqui, tá? Eu tenho chave tremenda. Então tá aqui, mas não, olha só. Então eu posso dizer para você aqui, né, dar um exemplo. Jesus, ele julgou aquele povo de Noé que estava no inferno. E eles viverão no inferno, no Espírito, segundo Deus. Porque eles estão reservados, aqueles espíritos mortos, lá no inferno, reservados para o dia do juízo. Eles serão jogados no lago de fogo.
Ok? Então está aqui, irmão. Então todos os mortos serão julgados no juízo final. Os espíritos. Deus diz que tem poder para lançar no inferno tanta alma, que é o tanta alma, que é o corpo, e tanto o espírito, né? E tanto o espírito, que é o sopro de Deus, né? O sopro de Deus é o poder que sustenta esse corpo aqui, né? O espírito é o poder, o sopro de Deus. Então Deus tem poder de lançar a pessoa no inferno, com o corpo e tudo, entende, irmão? Então aqueles espíritos mortos que Jesus pregou no inferno, eram os antigos lá de Noé, que não quiseram ouvir a palavra de Deus, que debocharam de Deus, defamaram a Deus. Ok? Mas não perca, irmão, porque eu tenho mais mistério tremendo, eu tenho uma chave tremenda para provar de uma vez por todas que Jesus foi pregar no inferno. O Leandro Quadro disse que Jesus não foi pregar no inferno, e kikiki, cococó, e irmão, vamos conhecer as Escrituras, ok? Vamos conhecer as Escrituras. Porque o saber não está com esses homens aí, tá bom? Então eu já estou aqui lendo aqui e mostrando para vocês aqui, irmão. Eu estou mostrando para vocês aqui. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também. A Bíblia está dizendo que o Evangelho também foi pregado aos mortos, tá? Jesus pregou para os vivos na terra e também pregou para os mortos. Veja que incrível isso aqui que eu estou revelando. É exatamente aqui que você está vendo. Os quais no outro tempo foram desobedientes. Então Jesus pregou para esses que no tempo do Velho Testamento foram desobedientes a Deus, não só apenas os de Noé. Tá? Os que foram desobedientes a Deus estavam no inferno, na habitação dos mortos, no abismo. Tá? Então está aqui, amado irmão. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, deixa eu ver. O justo pelos injustos para, deixa eu ver. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Tá, irmão? Então, os espíritos estão lá em prisão, na habitação do morto, estão presos no inferno. Assim como o rico estava preso lá no inferno, na habitação dos mortos, no inferno. Entende, irmão? Presos. Estão presos, aquelas pessoas estão presas na habitação dos mortos no inferno, na profundeza do abismo, na morada de Satanás e os anjos. Entende? Então nós, os vivos aqui, estamos aqui livres. Aqui na terra, estamos livres. Mas os pecadores, espiritualmente, claro que eles estão mortos para Deus. Né? Espiritualmente. Então, por isso que Jesus pregou para os vivos. Nós não podemos, irmão, confundir as coisas. Não podemos confundir as coisas. Jesus pregou para os vivos na terra e também pregou para os mortos. E esses homens cometem uma bagunça aí. É muito triste, tá, meu irmão? Então, Neto Fernando, me acompanhe o meu canal, porque eu tenho um grande mistério ainda. Aqui é apenas o princípio do que eu estou ensinando para você. Mas a chave eu deixo o melhor para depois, tá? Então veja aqui, né? E então eu já estou provando para você, Neto Fernandes, né? Que eu nunca falo heresia, tá? Se eu errar em alguma palavra, não porque eu queira, eu vou conferir e eu não vou apoiar o meu erro de maneira nenhuma, ok? Quero deixar bem claro para você, tá? Então aqui, moça. Leia o versículo que te enviei. Você vai ver que Noé, que no Espírito de Jesus pregou para aqueles que não quiseram ouvir,
por conta disso todos foram condenados. A humanidade só existiu um santo. Na humanidade só existiu um santo. Ele se chama Jesus. A mesma Bíblia diz que aquele que diz que é santo e não tem pecado, já está pecando. Irmão, é muito triste isso aí. Irmão, isso aí é muito triste. Cuidado com os filhos do diabo. Cuidado com esses pecadores. Então veja o que ele diz aqui. Veja o que ele diz aqui. Aqueles que diz que é santo e não tem pecado, já está pecando. Tá, irmão? Então ele leva, esse perverso aí, Neto Fernando, ele leva muitos cristãos, as outras pessoas, que esses cristãos que são santos, que eles são enganadores. Veja, irmão, os próprios santos do Senhor, Então, na boca desse perverso Neto Fernandes, são os mentirosos, porque eles dizem que são santos. Então, veja, amado irmão, o que o diabo faz com essas raças de víbora. Nós temos aqui, irmão, que explicar o assunto. Nós temos que explicar o assunto. Porque os próprios fariseus, eles diziam que eram santos, mas eles não eram santos. Eles não praticavam a justiça nem o juízo, eles não eram santos. Mas nós tínhamos os verdadeiros santos, que abriam a boca e Paulo pregava a santidade. Vós que sois santos, Paulo pregava a santidade. Agora eu pergunto, você vê? Irmão, é muito triste, tá? É muito triste. Mas por causa desses pastores do diabo, eu fico indignado, irmão. Vejo que essas pessoas estão aprendendo desses pastores da teologia. Então eles pegam um capítulo lá, de 1 João lá, do Apocalipse lá de 1 João, aquele que diz que não tem pecado está mentindo assim. Então eles pegam esse versículo e acabam empurrando para os próprios santos do Senhor. Irmão, é muito triste isso aí. Eu já publiquei no meu canal o mistério da santidade e também sobre o pecado. Você tem duas coisas a decidir. Ou você é, ou você não é. Ou você é santo, ou você não é. Agora, se vocês seguirem a esses pecadores aí, que diz ser irmão, que abre a boca, eu sou um pecador, eu sou miserável, vocês vão para o inferno. Vocês vão pegar pragas, tá? Espíritos enganadores dos anticristos vai perturbar a sua alma. Escute o que eu estou dizendo. É muito triste o que essas pessoas estão aprendendo dos pastores da teologia. Eu vou trazer para vocês, amado irmão, e mostrar para vocês entenderem de uma vez por todas o que significa aquele versículo lá. Para quem é? Para quem é aquele versículo? Aquele que diz que não tem pecado está mentindo a si mesmo, está chamando Deus de mentiroso. Nós temos, irmão, que explicar a palavra de Deus para que as pessoas não entendam de forma errada e acabem desprezando a santidade. Está triste, amado? Está muito triste. Mas graças a Deus que a verdade é que sempre vence. A verdade é que sempre vence, tá? Então olha só. Meu filho, por qual motivo Jesus teria motivo de ir pregar no inferno? Pare com essa heresia, rapaz. Aos que já morreram sem salvação, esquece. Não tem mais jeito. Tá, irmão? Então ele começa a levantar coisas aqui que eu não falei nada disso. Então começa aqui a me perturbar, né? A me perturbar. Rapaz, não perca seu tempo fazendo isso. Deixa de ser ignorante. O pior burro é aquele que não admite que está errado. Meu filho, não teria como Jesus ir pregar no inferno. Isso é heresia, rapaz. Tá? É só apenas, Neto Fernando, é apenas o começo do que eu acabei de mostrar para você agora na Bíblia, né? Provando um pedacinho
de que Jesus foi realmente pregar no inferno. Foi apenas um pedacinho, tá? Se a Bíblia me diz que Jesus foi e pregou em prisão, pregou... Eu vou deixar para depois, Neto Fernando, né? Vou deixar o melhor para depois, tá? Que eu gosto de pegar os sábios aos seus próprios olhos, perversos, né? Eu gosto de pegar eles lá na frente, tá bom? Vou deixar para amanhã provar esse mistério todinho, ok? Você não tem como provar que é uma heresia, mas eu vou provar que Jesus foi pregar o Evangelho no inferno, mas eu, amado, nunca disse nesse comentário meus que Jesus salvou vida no inferno. Deixa eu ver, você não tem como provar que é uma heresia, mas eu vou provar que Jesus foi pregar o Evangelho no inferno. Mas eu, amado, nunca disse nesse comentário meu que Jesus salvou vida no inferno. Mentira, vem do diabo, então não fale em meu lugar. O que eu não falei, isso é coisa do diabo. Eu só disse que Jesus pregou no inferno, ok? Até quando serei sábio? Ah, pronto, irmão. Deixa eu ver aqui. Aqui é a minha resposta, tá? Aqui é a minha resposta. Aqui é a minha resposta que eu dei para ele. Ó. Você não tem como provar que é uma heresia, mas eu vou provar que Jesus foi pregar o Evangelho no inferno. Mas eu, amado, nunca disse, né? Então aqui é o meu comentário que eu fiz para ele, né? Então veja aqui. Então ele diz aqui: a humanidade só existiu um santo e ele se chama Jesus, tá? Não, irmão, aí você, irmão, comete uma heresia, tá bom? Aí você comete uma heresia. Na humanidade não existia só Jesus como santo, ok? Antes de Jesus vir para a Terra, já existia santo lá no Velho Testamento. E eu tenho toda a prova para mostrar, ok? Uma coisa que eu quero dizer para você é que o único que nasceu sem pecado foi Jesus, meu amado, foi Jesus. Mas santos já havia na terra, lá no Velho Testamento, santos. Tá? Você não compreende o que é ser santo, ok? Mas o diabo a todo tempo quer defamar os que são santos. Quer atrapalhar o caminho do Senhor daqueles que são santos. Tá? Então me desculpe, mas aqui você está falando heresia. O único santo não só foi Jesus. Não só foi Jesus. Mas havia santos, pessoa perfeita, que eu tenho toda a prova para mostrar, tá? Eu não falo de mim mesmo, não. Eu tenho sempre prova para provar por meio das Escrituras. Então vem aqui. Leia o versículo que te enviei. Você vai ver que Noé, que no Espírito de Jesus, pregou para aqueles que não quiseram ouvir. Por conta disso, todos foram condenados. Né? Então ele acha que Jesus estava pregando através de Noé lá no Velho Testamento e é uma bagunça. Porque é o que eles aprendem dos homens. Tá? É o que eles aprendem dos homens. Mas o motivo para você tomar conta da sua vida e estudar mais a Bíblia. É por isso que Titalo, ao invés de falar bobagem, vai estudar mais a Bíblia. Né? Deixa eu olhar aqui. Meu filho, você vai acabar perdendo seu canal novamente para de falar bobagem e siga com seu canal em paz. Então esse Neto Fernandes, né, é o que derruba os canais da pessoa. Tá, irmão? Esse perverso aqui, Neto Fernandes, né, é o que derruba o canal. Né? E foi ele lá que, junto com os fariseus, né, derrubou aquele canal que eu tinha. Né? E é como eu já falei, Neto Fernandes, ok?
você vai cansar seu dedo, você vai perder seu tempo de derrubar meu canal, tá? Porque eu posso fazer milhões de canal para você derrubar, até você, né, chegar no ponto de não mais aguentar e perder a cabeça, ok? Você vai perder seu tempo, tá bom, amado? Então você veja aqui, amado irmão. Então aqui ele já fala que o Eric Ribeiro é pecador. Então, irmão, cuidado com esses pecadores, né? Então o próprio Neto Fernandes já disse que o Eric Ribeiro é um pecador. Então, irmão, não siga os conselhos dos pecadores. Os conselhos dos pecadores é sempre te levar para o erro, para o inferno, tá? Então a própria Bíblia diz que pecadores não entrará no reino do céu e ponto final. Tá bom, Neto Fernandes? Deixa eu repetir mais uma vez que essa palavra é muito forte. Os pecadores não entrarão no reino do céu. Somente os santos, os que praticam a santidade todos os dias, até o fim. Os que obedecem os mandamentos, praticam todos os dias fugindo do pecado. Isso é que é ser santo. Ok, meu amado? Então vamos parar de falar besteira e doutrina de demônio, ok? Nós obedecemos a Jesus. Nós obedecemos, é isso aqui, ó. É isso aqui, as escrituras, ok? Jesus mandou nós ser santo e é o que nós vamos fazer, tá? Enquanto o diabo manda vocês serem pecadores, abrir a boca para dizer que é pecador. Então, o seu pai é o próprio diabo que está te ensinando a ser pecador, ok? Mas o meu pai é o próprio Deus que manda eu ser santo. Desde a antiguidade, Deus mandava seu povo ser santo e ponto final, ok? É a sua palavra contra a palavra de Jesus e de Deus, ok? Então, amados irmãos, né? Então tá aqui os perversos, né? São os perversos. Então você veja aqui, irmão, olha só, são pessoas agressivas. Olha só. Seu boca de caçapa, você não tem vergonha de estar mentindo, tá? Então veja aí, né? Como eles defamam a pessoa, né? Boca de caçapa. Então você veja aí. Muito triste, tá? Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de você, Neto Fernandes. Que Deus tenha misericórdia de você, tá? Mas aqui, nesse canal aqui, qualquer um que comentar, me confrontar, daqui vai sair espada de dois gumes. Daqui só sai juízo e justiça, tá? Agora, se for para fazer uma pergunta, nós aprender um com o outro ali, fazer uma pergunta com boa essência, tudo bem. Mas querer vir, colocar a palavra na minha boca, querer me defamar, não. Aqui você leva espada de dois gumes. Aqui eu lhe boto no prumo e na régua, ok? Aqui eu boto você na régua e no prumo. Eu não falo nada nas ocultas. Eu falo à vista de todos, tá? Todos aqueles que comentar querendo me defamar. Não, aqui só tem verdade, ok, Neto Fernandes? Que Deus abençoe, irmão, a todos vocês e tenha cuidado com todos os pastores, todos que você vê dizer, eu sou um pecador, eu sou miserável, eu sou um pecador. Cuidado, senão você vai para o inferno, tá bom? Amado irmão, não aprendam nada, ao contrário, a Bíblia, desses que estão abrindo a boca e dizendo que é um pecador, tá? Não faça isso. Eles estão pegando
usando de modo legítimo, fazendo da lei, do mandamento como modo legítimo, para dar ocasião aos seus pecados, ok? Então é por isso que esses pastores lobo do diabo pegou aquele versículo lá de 1 João lá do Apocalipse, aquele que não tem pecado, que diz que não tem pecado, não sei o que, cococó. Então eles pegaram esse versículo para continuar com seus adultérios e roubando a Deus, pegando o dedo do povo só para ele. Então sacode, amado irmão, sacode, tá bom? Sacode, tá bom? Então nós temos que combater e manifestar a verdade para esses perversos, tá? Tem pessoas que podem dizer, né, os cristãos cegos, deixe para lá, esses perversos, deixe para lá, Deus é que vai. Não, irmão. Que tipo de cristãos são vocês? A palavra diz, a Bíblia diz que a palavra tem poder para trazer de volta os que contradiz a Bíblia. E que tipo de cristãos são vocês? Que vê o erro e não repreende a pessoa, não repreende o irmão. Que tipo de cristão são vocês? É o momento de vocês se tornarem pessoas sábias, se tornarem pessoas sábias para salvar as pessoas, porque a palavra tem poder para trazer de volta aqueles que contradizem o próprio Jesus, a Bíblia. Então sejam sábios e não nécios, não sejam insensatos. Ah, deixe com Deus, Deus é que vai. Não fique brigando com esses. Que tipo de cristãos são vocês da justiça, do juízo? Não, irmão. Você vai fazer como eu faço. Você dá a resposta e deixa esses perversos com Deus. Tá? Você não vai mais discutir com esse perverso o mesmo assunto. Deixa ele com Deus. Mas se aparecer novidade, ele pervertendo o evangelho, você de novo responde para ele. Porque o sábio tem que estar apto para perguntar, para dar resposta para as pessoas. Dar resposta e responder. Os sábios do Senhor. Tá? Esse é o dever do sábio do Senhor. É dar resposta. Seja quem for. A lobo, a bode, seja quem for. Temos que dar resposta e defender a fé, a verdade do Senhor. Tá? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.